Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Wellington. A gente vai estar falando hoje sobre sistema de informação gerencial, ok? Eu vou dividir essa aula em partes para ficar melhor aí, para não ficar muito longa a aula, tá? E depois vocês vão assistir as aulas em partes. Outra coisa, eu vou passar para vocês uma atividade para que vocês possam fazer, além de compartilhar também com vocês esse material para que vocês possam estar acompanhando aí as aulas, tá? A atividade vai ser bem tranquila, as questões para vocês estarem respondendo baseado nesse material, ok? E eu vou depois passar para vocês junto com esse material, o gabarito, para que vocês possam conferir se estão acertando ou não as questões, ok? Então vamos lá, vamos falar do assunto então de informação gerencial. Quem já me conhece aí sabe, sou formado em administração e tecnologia da informação, tá? Sou concurseiro aí, né? Já passei em vários concursos aí. Hoje eu estou na Universidade Federal de Goiás. Eu trabalho lá tem 5 anos, tá ok? Então vamos ao que interessa, vamos à aula. Pessoal, então a gente vai estar falando de alguns conceitos gerenciais, tá? Eu fui gravar essa aula mais cedo aqui para vocês, me deu um probleminha no áudio, ok? E eu estou regravando aqui novamente, vamos ver se agora vai dar tudo certo aí. Então vamos lá. Para a gente falar um pouquinho de sistema de informação, eu tenho que falar para vocês o que é informação, o que são dados, processos, tenho que falar tudo isso para vocês e a gente vai estar começando a falar sobre sistema, tá? Então o que são sistemas, ó? Sistema é um conjunto de partes organizadas para a realização de um objetivo comum. Aí eu tenho alguns exemplos, né? Organismos humanos, empresas, sistemas de contabilidade, sistemas de gestão, sistemas de informática no geral, tá? São alguns exemplos aí que a gente tem de sistema. Então perceba que o sistema ele tem que ter uma finalidade. Eu vou ali juntar várias partes de forma organizada que vai me trazer o objetivo comum. Por exemplo, o sistema humano. Eu tenho braços, pernas, eu tenho ali mãos. Qual que é a finalidade de tudo isso? Trazer a melhor qualidade de vida para o corpo, tá? Eu tenho uma empresa. Qual que é o sistema qual que é a finalidade do sistema de uma empresa? A finalidade é manter com essa empresa funcionando, manter essa empresa sempre ativa, tá? Um sistema de contabilidade. A finalidade dele é manter ali as contas, né, de algumas instituições, ou auditorias, ou análise, o que for. Tá? Então aí eu tenho alguns exemplos quando eu falo de sistemas. Esses sistemas também eles são aqui, ó, organizar, né, eles têm uma organização de forma hierárquica, tá? Então eu vou ter ali em situações onde eu vou ter partes do meu sistema, né, seja gerencial, tático, operacional, de acordo com a necessidade do meu sistema em determinado momento. Olha aqui um exemplo que eu coloquei para vocês, um exemplo de sistema financeiro. Esse sistema financeiro, eu tenho um sistema completo, mas perceba que esse sistema ele tem subsistemas. Por exemplo, tem um sistema para controlar contas a pagar, eu vou ter um sistema para controlar contas a receber, um sistema de tesouraria, eu poderia ter um outro sistema, de repente, para controlar cobrança de inadimplências, um sistema para controlar, por exemplo, planos de saúde ou bonificações. Então, eu vou ter ali um sistema global e dentro desse sistema global eu vou ter subsistemas que vão fazer parte dele tudo. Então, o sistema gerencial ele é tudo, tá? Ele é global e eu vou ter subsistemas que serão partes dele. O que é um sistema então de informação? Conjunto de partes, como eu falei, ó, organizadas para realizar então um objetivo comum. Lembrando que esse objetivo ele tem que ter uma finalidade. Então imagine que eu tenho aqui meu sistema de informação, tá? No meu sistema de informação aqui, ó, eu vou ter dados que serão dados de informação ou dados que serão transformados em informação, tá? E aí o que acontece? Esses dados eles vão trazer uma informação ali para a pessoa que está analisando, ou a pessoa que está verificando então esses dados, ok?
Lembrando que todos os dados que entram, pessoal, dentro desse sistema, eles vão ser processados, tá? Processados em forma de um algoritmo para gerar, então, essa informação aqui, viu? Essa informação não é simplesmente jogar os dados, vou ter informação. Não, essa informação ela tem que vir através de uma base de conhecimento, através de um processo, que vai gerar, então, ali um algoritmo, e aí sim eu vou ter essa informação de forma que ela me dê um resultado. Porque não adianta ter informação se eu não tiver resultado com essa informação. Algumas dimensões, quando se fala no sistema de informação, ele pode ser através de componentes dessa organização, nessas dimensões vai ser através dos componentes. Então imagine só aqui, ó, que eu tenha um departamento X, e aí eu vou ter lá o setor A, setor B, setor C. Então eu vou ter aqui um sistema de informação que vai trabalhar de forma que cada uma desses departamentos vai ter uma dimensão sua, particular, baseado no departamento todo, tá? Lembra lá do sistema financeiro? Da mesma forma. E aí eu vou ter as minhas áreas funcionais, as minhas áreas que serão alimentadas, baseadas aí nestes sistemas de informação. E esse sistema de informação, ele trabalha com níveis. E aí esses níveis são baseados no planejamento estratégico de uma organização. Então eu vou ter lá desde o nível operacional, gerencial e o estratégico, tá? Então imagine isso aqui, ó. Meu sistema de informação, né? Então ele é baseado no sistema no nível básico, que é a base, que é o operacional, no nível tático gerencial, que é o meio da pirâmide, e lá no topo, né? Que é o nível estratégico, é o nível para tomada de decisão, que é lá no topo, né? Então aqui eu vou ter as minhas partes de forma... Deixa eu arrumar isso aqui. Fica melhor assim. Então eu vou ter aqui... Aqui a parte 1, a parte 2, a parte 3. Estou escrevendo com o mouse, pessoal, fica meio ruim aqui, mas vamos lá. Então aqui na parte 3 é o operacional, a 2 tático e gerencial e na 3 o estratégico. Então meu sistema de informação, em cada uma dessas partes aqui, gente, ele vai ter um sistema voltado, ou uma parte desse sistema voltado para esse nível, tá, da minha organização. Então imagine que lá na base, na parte 3, eu vou ter um sistema que ele é voltado para a coleta de dados. E aqui eu vou dar para vocês um exemplo. Imagine você, depende da polícia, imagina a polícia. A polícia eu tenho lá os praças. Os praças são pessoas que trabalham ali na rua de contato com o cidadão. Então ele vai ter um contato direto com o cidadão. Esses praças, então, ele vai ter que trabalhar com um sistema que vai ter a coleta desses dados. Não sei, de repente pode ser um sistema manual, através de pranchetas ali colhendo informações, ou já um sistema computadorizado com tablets ou celulares, onde ele armazena esses dados que serão coletados. Dados ali de ocorrências policiais, né, qual o tipo de roubo, o tipo de crime que foi feito, quantidade de ocorrências numa mesma região. Ele vai colocando isso tudo dentro do seu sistema ali, que foi organizado para coletar essas informações, ou esses dados, para ser mais específico. Para quê? Para chegar aqui nesse nível 2, ó, e é no nível tático, gerencial, onde eu vou ter as pessoas que vão analisar esses dados. E aqui eu vou ter quem, gente? Imagina na polícia, de repente, os oficiais, né? Tenentes, capitão, que aí eles vão pegar esses dados, vão trabalhar esses dados de forma mais organizada e mais estratégica, para que ela possa ser enviada aqui para o nível 1, para que os oficiais de grande escalão aqui, ó, que aí são os coronéis, major, né, tenente-coronel, que vão tomar as decisões, né? Essas decisões, por exemplo, aonde vai ter mais policiamento, aonde vão mandar mais viaturas, qual região precisa ser mais, ali mais, ter um maior efetivo, e aí eu vou estar colocando essas pessoas aqui nesses lugares. Lembrando que
essa informação para chegar, esses dados, né, para chegar aqui no nível estratégico, eles têm que ser bem tratados, né? Por exemplo, vamos imaginar que o cara aqui guardou os dados, né, de forma planilha, né, anotou lá os dados. Aí o nível gerencial vai olhar essas planilhas e ele não vai simplesmente passar planilha para cá, 1000 dados aqui. Não, ele vai fazer lá, de repente, em forma de gráficos, né? Forma de mapas. Existem vários programas para fazer isso. O mais utilizado hoje é o Power BI. Mas tem outros programas que o pessoal faz aí e leva esses dados aí para que o nível estratégico possa tomar a melhor decisão possível. Bom, mas para que isso aconteça de forma correta, o sistema de informação gerencial ele tem que ser baseado ali, o envolvimento dele em algumas reflexões que vão levar os níveis de tomada de decisão. Por exemplo, aqui, ó, quanto à necessidade dos diversos níveis que existem dentro da organização, e aí eu tenho os produtos ou ações que vão ser utilizadas. Imagine só que dentro do sistema de informação gerencial, por exemplo, eu posso ter lá uma coleta de informação na forma de faturamento, de produtos, controle de qualidade, assim como a polícia, né, o órgão de segurança pública. Vou ter um local onde eu coleto essas informações, por exemplo, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil, os guardas municipais, todos eles ali vão ter a coleta de informações das polícias federais, né, também as polícias penais, todos eles vão fazer ali a coleta de informações. Essa coleta de informações serão enviadas ali para que quem for responsável por tomar a decisão possa tomar ela da melhor forma possível. Quanto à flexibilidade dos profissionais do sistema de informação, aí eu tenho que ter um equilíbrio e uma compreensão de ideias. Aí é onde a importância de você ter pessoas qualificadas, independente de qual parte da pirâmide, se é na base, se é no meio, se é no topo. Eu tenho que ter a pessoa qualificada para a coleta daquela informação daquela maneira. Por exemplo, se aqui na base da pirâmide eu não tiver pessoas qualificadas, estudadas, né, para coletar aquelas informações de maneira correta, independente de qual for a informação, eu tenho que saber coletar elas, né? Não estou falando que eu não tenho que ser superior aqui, não. Estou falando assim, de acordo com a informação que será coletada nesse lugar, eu tenho que ter a pessoa qualificada para isso. Né? Vou dar um exemplo para vocês aí. Policial militar tem nível superior, por exemplo. Qual que é a importância, né? Não é apenas de atender ali o cidadão com a maneira educada, não é só isso. Mas é uma pessoa, por exemplo, que consegue entender, escrever bem, ele consegue, através de uma informação de dados que são passados para ele, ele consegue transformar isso em informação que vai ser levada adiante. Ele consegue entender processos, ele sabe lidar com processos, ele sabe lidar com tomadas de decisões e ele sabe guardar esses dados para que ele possa, então, levar isso aqui para o tático gerencial e, lógico, o tático gerencial posteriormente enviar para o estratégico para que ele possa tomar a melhor decisão possível. Os elementos básicos aqui do sistema de informação, né, que a gente vai ter. Eu vou ter os objetivos podem ser distintos entre objetivos reais, tá? E também declarações que podem gerar ali divergências ou atrito entre os agentes envolvidos, e aí é onde que eu preciso de ter um processo ou um procedimento de coleta dessas informações, né? Imagine lá na polícia, lá existe o POP, né? Procedimento Operacional Padrão, para que realize determinadas ações. As empresas também existem procedimentos que elas utilizam ali para determinadas ações. E é importante esses procedimentos serem executados ou terem ali as tarefas que serão executadas para que todos os dados sejam coletados da melhor forma possível e corretamente, né? Não adianta esses dados serem coletados de forma errada e aí todo o serviço para cima ali será feito de forma errada. E aí eu estou falando tanto em dados, e aí a pessoa pergunta o que são dados e o que são informações, né? O que vem a ser isso aqui? Dado
quando eu falo dado, eu estou falando do fato bruto, dos fatos brutos mesmo, primários. É aquela informação primária que você não consegue discernir tudo com ela. Mas se você vai juntando, é como se fosse um quebra-cabeça. Os dados seriam as peças. Você vai juntando essas peças e aí quando você tem todas elas prontas, você tem a informação, o quadro, e você toma uma decisão. Tá? Então, a informação por si já é o que? É o conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valores adicionais além de valores do fato em si. A transformação de um dado em informação é um processo. Então isso aqui é importante. Para que a informação aconteça, eu tenho que pegar esse dado, eu tenho que processar este dado e aí sim eu levo ele a ter ali a informação. Já o processo é o que? O processo, né, é o procedimento de transformar esses dados em informação. Série de tarefas logicamente relacionadas, executadas para atingir um resultado definido, que no caso é ter a informação bem atingida ali, beleza? Olha aqui o exemplo que eu coloquei o desenho para vocês. Então aqui eu tenho o dado, né? Então imagina lá, nota 1, nota 2, nota 3, e aí eu tenho o processo. Imagine só, o que é o processo? Ele é a forma aritmética, então eu vou somar nota 1 mais nota 2 mais nota 3, de repente eu vou ter uma média, vou dividir isso aqui por 3 e eu vou ter a minha média. Então perceba que o processo é um procedimento que eu criei ali na minha instituição para que eu tenha esse resultado. Então o processo é a maneira com que eu vou adquirir então esse resultado. E aí eu vou ter a média, no caso aqui, a média final do aluno, que é a informação, né? Ou a nota que ele conseguiu adquirir ali no decorrer ali, então, essas tarefas que ele fez, essas atividades que ele fez. Então, imagine na polícia, novamente exemplo. Foi criado ali um procedimento de como o policial, né, o praça, deve agir ali para coletar os dados, né? Ele vai ter que fazer perguntas na ocorrência. Essas perguntas, baseado nas respostas, ele vai fazer algumas anotações. Se for na prancheta, ou como eu disse, se for num aplicativo, não sei qual que é a ferramenta que estão utilizando. Da mesma forma, na Polícia Penal, na Polícia Civil, eles fazem esse procedimento, que é um processo de coleta desses dados. Estes dados são enviados ali para o sistema vai processar ele e dar a informação, né? Que seja em forma de planilha, que seja em forma de gráfico, que for, para que a tomada de decisão seja correta e seja efetiva, né? Que é a finalidade do sistema. Bom, o processo de definição de relações entre os dados requer conhecimento. Aí é onde vamos entrar novamente na importância de você ter pessoas qualificadas para coletar esses dados, gente. Tem certos dados que são muito importantes para uma organização e ela pode quebrar essa organização se não for coletar de forma correta. Então tem que ter pessoas qualificadas, pessoas que conhecem daquele assunto, pessoas que fizeram um curso, um treinamento, para que elas possam coletar. E aí sim, com a coleta correta dessa informação, vai gerar então o conhecimento, que é o quê? O que é o conhecimento? É o corpo regras, diretrizes e procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular dados, para torná-los úteis para uma tarefa específica. Então, o conhecimento ele é adquirido para que você possa, né, coletar esses dados de forma correta e gerar uma informação para que a pessoa depois tome a decisão de maneira correta. A informação pode ser considerada um dado tornado mais útil através da aplicação do conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, e mesmo que eu passe pelas partes de ter o dado, o processo e ter a informação, se esse conhecimento não é aplicado à minha informação, de nada adianta. O que eu faço com essa informação? Não sei, não tenho conhecimento para isso. Tá? A informação assume um valor maior para a organização se ela for uma informação relevante. Também é outra coisa importante. Eu tenho informação, tenho conhecimento para trabalhar essa informação, agora eu tenho que verificar se isso vai ser relevante
para esse organismo, para essa organização, para essa instituição, eu trabalhar essas informações. Porque se não for relevante, não adianta nada, né? Não tem finalidade alguma aí eu trabalhar com essa informação. Algumas características da informação relevantes. Para que essa informação então seja relevante, ela tem que seguir essas características aqui, ó. Ela precisa não ter erros. Gente, importantíssimo. Se você coleta informações com erros, informações que não estão bem organizadas, que levam a pessoa a tomar uma decisão errada, pô, todo o trabalho caiu por terra ali. Elas têm que estar completa, né? Não pode estar incompleta. Ah, pegou o nome da pessoa, mas esqueci o endereço. Não adiantou. Atenção à informação econômica. A relação entre o valor da informação e o seu custo de produção deve ser vantajoso. Isso aqui é muito importante. Na TI nós falamos o seguinte, que uma informação ela é baseada no seu custo de produção. Então, se você gera um custo muito alto para essa informação, ela tem que me dar um valor muito grande. Se ela não me der esse valor, não adianta. O custo para gerar essa informação é muito grande. Tá? Então, o custo de armazenamento, o custo de guarda dessa informação, o custo de conseguir essa informação é muito alto. E aí, consequentemente, eu não vou ter objetivo dessa informação. Flexível. Pode ser usada para diversas finalidades. Também, né? Eu vou coletar esses dados, para que ele vai servir? É só para isso. Não, ele pode servir para 2, 3, 4 coisas diferentes. Maravilha. Significativa, né? Para tomar decisão em tempo. Ou seja, o que adianta? Nós estamos na época do Covid aí, né? Imagina só eu coletar as informações para saber quantas pessoas vão ser infectadas. Mas aí eu vou ter esse resultado só daqui a 3 anos, quando já tiver a vacina. O que adiantou? Não adiantou nada, né? Então eu gastei tempo e dinheiro à toa. O tempo dessa informação ela foi irrelevante. Valor da informação diretamente relacionado à maneira como a informação ajuda na tomada de decisão. Claro, é o que eu falei, a questão do valor, né, da informação, ela tem que estar baseado então aí na minha tomada de decisão, ok? Algumas características quando se fala do sistema de informação, tá? Limite de sistema. Aqui eu tenho que definir o sistema, isso se distingue quanto ao outro. Então, assim, eu tenho que saber quanto que ele vai gastar de equipamento. Vamos imaginar um computador. Quanto que eu preciso de ter de processamento dessa máquina, espaço, tudo isso tem que estar bem especificado. Ambiente do sistema, como que eu vou trabalhar esse sistema, como ele vai influenciar aí nos outros sistemas que estão na minha organização. Elementos desse sistema, então eu vou incluir os dados que estão colocados, as informações, os processos, o conhecimento. Tem que fazer curso, não tem que fazer curso para mexer com esse sistema. Qual que é o grau de dificuldade na utilização desse sistema? Então tudo isso aí eu tenho que estar observando. Natureza, né? Esse sistema é um sistema simples, complexo, aberto, fechado. Como é que é esse sistema? Tá, o que é um sistema simples? Qual que é a ideia desse sistema simples? Um sistema que tem poucos elementos. Imagina uma tela, que você abre um computador, tem ali pouquinhas telas, né? Poucos botões para você apertar. Então, um sistema bem simples. Eu gosto de dar o exemplo aí. O WhatsApp, cara. O WhatsApp é um dos sistemas mais simples que tem. Você abre ali uma telinha, você digita o texto e envia. O Google, para você fazer pesquisa, você abre lá o Google, tem lá, você só digita o que você quer e dá um Enter. O sistema é bem simples. Já tem outros sistemas que já são mais complexos, ó. Tem muitos elementos, são altamente relacionados e interconectados. Aí você tem o sistema Windows, por exemplo, tem vários botões que te levam a vários lugares. Aí você abre o Excel, o Word, tem um monte de botão. São relacionados? São, mas muito complexos para se mexer. Tem que fazer curso, tem que se especializar. Você pega o Power BI também, um sistema que tem vários botões, então tem que ser tudo isso. Ele é aberto ou fechado? O que é ser aberto? Ó, interage com outro ambiente. Então esse sistema ele aceita instalar outros programas dentro dele, ele compartilha os dados, eu posso exportar esses dados, eu posso gerar gráficos, eu posso trabalhar esses sistemas aí. De que forma? Ele é aberto, então ele libera essas informações para mim. Não, ele é fechado. Nesse caso,
não tem qualquer interação com o ambiente, ele é só restrito àquele sistema. Se algum dia eu não tiver mais esse sistema na minha organização, perco todos os dados. Então tudo isso aí tem que ser analisado quando você trabalha com o sistema e quando você leva esse sistema para dentro de uma organização, para dentro de uma instituição. Esse sistema ele é permanente, ou seja, ele existe por um longo período, há quantos anos que eu vou trabalhar com ele, ou ele é só temporário, vou ficar com ele aqui uns 3 meses, 4 meses e vou deixar de utilizar. Ele vai ser um sistema estável, ou vou mudar com ele daqui a um tempo, vou manter sempre esse sistema na minha organização. Não, ele é um sistema dinâmico, vai sofrer mudanças rápidas, constantemente eu vou estar mudando. Por exemplo, os dados que eu jogo dentro dele mudam muito, hoje tem uma informação, amanhã tem outro tipo de informação. Então tudo isso aí tem que estar sendo levado em conta. E aqui eu tenho um exemplo para vocês de natureza do meu sistema. Então imagina aqui que eu tenho um ERP, tá? Para quem não sabe o que é um ERP, ele é um sistema de gerenciamento de instituições. Então esse ERP aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai gerenciar os dados, tá? E esses dados ele vai estar gerenciando baseado num ambiente de trabalho. E aí ele vai ter o meu cliente, o meu fornecedor, todo mundo com as informações aqui. O ERP ele engloba todo mundo em um lugar só, tá? Todo mundo em um lugar só. E aí eu vou ter os dados fiscais das empresas, dados contábeis, dados de estoque. Eu vou ter aqui os dados de compra, financeiros, de produção. Tudo isso eu vou estar guardado aqui dentro do meu sistema ERP. E aí dele eu vou tirar essas informações para mim tomar decisões. Existem vários sistemas ERPs, né? Aí você pode trabalhar com a TOTS, com a SAP, que são as grandes aí do mercado, mas tem outros sistemas menores aí que servem para estar trabalhando. Só vou encerrar esse vídeo, que senão vai ficar muito grande. E aí eu vou retornar na próxima parte aí, a gente falar mais de sistema de informação, ok? Então daqui a pouco a gente continua a falar mais sobre esse assunto. Só para lembrar, depois no último vídeo eu vou explicar sobre atividade que será feita, que vocês vão ter que fazer aí, ok? Ok, pessoal, falando de sistema de informação, vamos continuar aqui, falando na parte número 2, né? Então eu estava falando para vocês dos sistemas e os tipos de sistemas que existem, né? Então só para lembrar aqui, no slide anterior, né? Eu falei lá, sistema de ERP, né? Mas imagine alguns outros sistemas que a gente tem aí também, tá? Que são, por exemplo, ó, o sistema batch, tá? O que o sistema batch faz, ó? Processamento em lote. A finalidade desse sistema aqui, ele vai trabalhar então com o processamento de várias informações de uma única vez. Ele não fica fazendo processos individuais, então ele faz ali o processamento de uma vez só, que a gente chama de processamento em lote. Então ele vai fazer o processamento de transações em lote, sem interação simultânea do usuário com o sistema. Então o que é a grande vantagem aqui? Menos mão de obra, você não precisa de tanta gente para fazer a análise dos dados ali. O próprio sistema vai praticamente fazer tudo para você, né? Ele tem uma grande vantagem quando se fala disso. Eu ainda tenho os sistemas online, tá? O sistema online que permite determinado número de usuários para que eles realizem operações de processo e processamento a partir de um terminal remoto, tá? Então aqui a vantagem que a gente tem aqui é que você não precisa de ter pessoas no mesmo local, no mesmo ambiente. Eu posso ter pessoas espalhadas e elas fazem análise dos dados de maneira remota. Aí você pode usar a computação em nuvens, aí, posso usar algum tipo de sistema SAP para fazer essa análise aí. Utilizando técnicas mais sofisticadas, né? Então ele fala aqui, ó, utilizando técnicas mais sofisticadas de desenvolvimento e de banco de dados com aspectos convencionais entre usuários e sistemas. Então ele é um sistema mais novo, então requer, claro, que você tenha uma boa banda de dados para que as informações possam trafegar ali de um lugar para outro. E ainda tem um sistema de tempo real, que normalmente também trabalha com o sistema online, viu? Por isso que ele fala aqui, ó, possui as mesmas características do sistema online, acrescentando-se, porém, o vínculo forte existente entre o resultado e o processo de um determinado evento no ambiente do usuário. Então, quem faz muito isso aí é o Power BI. Ele consegue
fazer um gerenciamento aí das informações, se você usar a plataforma online dele, que ele tem o desktop online e o mobile, você conseguir utilizar a ferramenta online, ele já te dá respostas ali em tempo praticamente real. Alguém vai alimentando a planilha, independente de onde a pessoa estiver, ela vai alimentando essas planilhas baseado nos dados que ela está coletando, e a pessoa que está do lado de cá, ela consegue visualizar. O exemplo melhor que a gente tem disso aí é o que a gente está tendo agora com o Covid, né? Então você imagina lá, a pessoa está lá armazenando ali os dados dos óbitos ou de pessoas contaminadas, né? Que foram contaminadas com Covid. A hora que ela alimenta, isso aí já é enviado para um banco de dados. Esse banco de dados ali, ó, esse banco de dados, ele já vai fazer a gestão dessa informação para que as pessoas que estão analisando ali, elas tenham uma informação em tempo real. De maneira mais rápida, né, que isso não pode ficar demorando ali para analisar. Então, olha aqui o exemplo do sistema BET que eu falei para vocês. Aqui eu tenho um sistema de pedidos, né? E aí eu tenho os relatórios dos pedidos que foram feitos. Então, imagina lá que eu estou comprando vários tipos de produtos para minha indústria. E aí eu vou processar esses pedidos e ele vai fazer isso em lote. Eu não vou ter que fazer processo 1, 2, 3, 4. Não precisa de ter ninguém lá para fazer isso. É automático. Então, imagine lá que o meu controle de estoque, eu faço o seguinte gerenciamento. Quando o estoque estiver abaixo, por exemplo, de 20 unidades, o que ele faz? Ele automaticamente entra no sistema online, tá? Lá no sistema online, e faz o pedido para mim. Mas pedir de quanto, professor? Uai, eu crio uma regra lá. Eu quero, por exemplo, quando tiver com 20, fazer 10, pedir mais 10 unidades, ou 20 unidades. Então, isso tudo é feito de forma automática, sem eu precisar de uma pessoa. Já foi feito o procedimento, criou um procedimento de como é feito isso, e eu faço. Vamos dar um exemplo para vocês aí da polícia, né? Imagina a polícia lá, ela tem que ser com licitação. Então eles fazem uma licitação, tá? E aí deixa essa licitação pronta e fala o seguinte: faz todo o procedimento e deixa lá no painel. A partir do momento que tiver tantas unidades, já é automaticamente pedido, não precisa de fazer uma nova licitação. E aí quando essas unidades que foram pedidas estiverem finalizando, aí sim você faz uma nova licitação para que esses pedidos possam ser atendidos de maneira mais rápida. Aqui eu tenho o exemplo do sistema online, né? Olha só, um controle de estoque. Aí eu tenho lá usuários que vão gerenciando esse controle de estoque de forma online aí, da onde eles estiverem. Hoje, no momento que a gente está vivendo, é um dos sistemas mais utilizados, que muitas pessoas estão trabalhando em casa. Para vocês terem uma ideia, eu sou servidor público federal, trabalhando na UFG, tá? E eu não vou lá na UFG fisicamente desde março deste ano. Nós estamos aqui no mês de setembro, né? Desde março eu não piso na UFG, mas eu estou trabalhando da mesma forma, tá? A gente tem aqui a plataforma, faço as reuniões, eu controlo todo os insumos ali. Eu trabalho com a parte da equipe que mexe com licitação, eu tenho a equipe que mexe com suporte, a minha equipe continua lá trabalhando, mas eu gerencio ela daqui. Faço as reuniões, verifico, dou feedback, verifico se está tudo correto, correndo perfeitamente. Então, o sistema online ele é muito bom para esse tipo de tarefa. A gente tem um sistema ainda de tempo real. Aí nesse sistema de tempo real, gente, olha só aqui, ó. Eu vou ter aqui um exemplo, né? Caixa eletrônico. Esse aqui é o melhor exemplo que a gente tem. Você vai lá no banco, imagine só se não tivesse o sistema real, tempo real no caixa eletrônico, você sacar o dinheiro. Aí você vai lá, saca o dinheiro, né? Pô, como é que eu vou saber, por exemplo, que em outra agência o cara tem o dinheiro lá? Como é que vai conversar? Então, ele tem que ter um sistema de transação online, né? Antigamente, o que eles faziam? Eu ligava, né? Antes de ter os caixas eletrônicos, isso aí em 1990, né? Tinha as poupanças lá, a pessoa vinha, ligava, o cara fez um saque, ele quer fazer um saque de tantos reais. Aí ligava na sua agência ia lá, verificava se você tinha saldo para fazer isso. Sistema de caixa interno, né, de supermercado, também é um ele é um de controle real. Por quê? Você paga, ele tem que dar baixa onde? Ele vai dar baixa num negocinho lá chamado de quê? De estoque.
tá? E vai dar baixa lá no estoque. Esse estoque é debitado ali do caixa para que a pessoa possa fazer as compras se for necessário, quando for necessário. Usuário e ambiente físico, né? E lembrando que eu posso ter tanto pessoas fisicamente ou à distância, vai depender de como eu trabalho. Por exemplo, caixa eletrônico não tem ninguém lá presente, mas no caixa já vai ter uma pessoa que vai trabalhar. A empresa visa como sistema de informação o que, ó? A empresa vista, né, como sistema de informação, ó, organização. É uma estrutura social formada e estável que emprega recursos do ambiente e os processos para produzir saídas. A organização pode ser vista como, então, um recurso, que eu vou ter lá, os recursos do ambiente, que vai ser enviado para essa organização, que vai me gerar, então, uma saída, tá? Muito parecido com aquela questão do dado, processo e informação, tá bom? Então, é interessante ficar atentos a isso aí. Quando eu tenho uma organização que trabalha dentro do sistema, então ele vai sempre ter os recursos ali, né, do ambiente e que vai ser levado para dentro dessa organização, e aí eu vou gerar então a minha saída. Elementos de uma organização. Aqui eu tenho a capital de trabalho, a função do processo de produção de serviço, vai depender de qual que é o tipo ou ramo de atividade da minha empresa ou da minha instituição que eu estou trabalhando ali. Então, imagine que o capital de trabalho, então vai ser o quê? São fatores que produção primária, né? E aí eu vou falar das matérias-primas que eu vou estar utilizando no meu trabalho. Já o processo de produção, que é a maneira como é feita o produto que eu vendo, né? Como que eu transformo isso, como que eu vou enviar. Tem ainda os serviços de produtos que são consumíveis pelo ambiente, né? E aí são alguns serviços que são efetivamente utilizados ali dentro da minha organização. Aqui eu tenho então o exemplo, né, da minha tecnologia, do algoritmo e das pessoas trabalhando. Então imagine só aqui, ó, que o meu sistema de informação, gente, ele é tudo isso, ó, é o capital de trabalho, é a função e é o produto e serviço. Este capital de trabalho, tá? Ele vai ter alguns recursos que serão gerados através do sistema de informação ou contratos. Eu vou ter o meu sistema de informação de seleção, e aí é a mão de obra para o capital de trabalho, né? Tem um sistema de controle para terceiro, sistema de marketing, que aí é baseado na minha produção. Então, tudo vai estar interligado com o meu sistema de informação. Eu tenho todos esses subsistemas interligados com esse sistema de informação para que ele traga a minha resposta o mais plausível possível. Aqui, ó, as minhas expedição, o meu sistema de faturamento, sistema de contas, sistemas a receber, a produção, tá? O sistema de controle de fábrica, de pontos. Então, todos os sistemas que eu tiver na minha organização, esses sistemas agora, eu faço com que eles conversem entre si e gerem para mim um resultado baseado na coleta dos dados. Professor, como que isso é na prática? Cara, imagina o seguinte, uma grande logística, né? Imagina um Carrefour da vida. Eu tenho lá funcionários que compram dessa instituição. Eu tenho lá, ó, e o sistema tem que controlar isso. Eu tenho lá clientes que vão comprar baseado em promoções. Eu tenho lá propagandas que serão feitas baseado na quantidade de estoque que eu tenho. Então o meu sistema vai gerenciar tudo isso. A minha propaganda tem que ser feita baseada na quantidade de estoque que eu tenho no meu produto que eu tenho. Então tudo isso aí é trabalhado de forma que o meu gerenciamento do meu sistema tem que estar de forma sempre atualizada, né, para que eu não perca nenhum dado e ele não gere informações falsas ou informações erradas ali. Visão comportamental das organizações. Aí eu vou ter uma visão de forma que eu tenho os meus recursos do ambiente e a minha saída desse ambiente. Só que esses recursos, preste atenção aqui, ó, que ele vai ter lá, ó, que são as estruturas, hierarquia, divisão de trabalho,
regras de procedimento, processos empresariais, processos funcionais, direitos e obrigações, privilégios, tá? Então aqui vai estar gerando todos esses critérios, que são os valores, normas e pessoas, que vai gerar então a minha saída do meu ambiente. Como as organizações se relacionam com o sistema de informação? Aqui vem um grande problema que a gente tem, né? Porque às vezes eu tenho um bom sistema de informação, mas a minha organização ela não está preparada para trabalhar com esse sistema. Então, ó, eu tenho a primeira visão técnica. Estímulo a focar o modo como as entradas são concebidas em saídas quando mudanças são introduzidas dentro da empresa. Aqui a importância de eu falar de novo que a informação ou dado que é coletado e como esse dado é trabalhado aqui dentro do sistema de informação. Não adianta eu ter o melhor sistema de informação se a base do meu sistema, lá na base da pirâmide, eu tenho uma coleta mal feita da minha informação. Tá? Eu vou ter também aqui ó, a visão comportamental. Sugere que construir novos sistemas de informação ou reconstruir velhos envolve muito mais que um rearranjo técnico, pois alguns sistemas de informações mudam o equilíbrio organizacional de privilégios, obrigações, responsabilidades, sentimentos que foram estabelecidos ao longo período de tempo, tá? Então, você imagina o seguinte, eu tenho estou implantando um sistema de informação, mas eu tenho uma cultura na minha empresa de não alimentar, de não digitar as informações corretamente, de não guardar as informações corretamente. Não adianta nada. Eu tenho um excelente sistema de informação se isso não é feito, se isso não é aplicado, tá? Então, vai gerar ali um grande problema que eu vou ter. Características comuns das organizações. Aí eu tenho algumas características que são, ó, clara divisão de trabalho e especialização. Eu tenho que estar bem claro isso aqui. Lá na parte de gerenciamento empresarial, a gente trabalha isso. Hierarquia de autoridades. Eu tenho que saber a quem eu devo reportar. Né? E aí dentro do militarismo isso é maravilhoso, porque a gente trabalha isso de maneira bem visível. Limitação da autoridade por regras ou procedimentos explícitos. E aí eu tenho que fazer o seguinte. Aí é importante ter o procedimento. Lá da Polícia Militar a gente tem o POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Dentro das organizações a gente vai ter o processo de produção, processo de análise, processo de guarda de informação. E aí eu tenho que estar o seguinte, como é que é feito esse procedimento? E se por acaso um chefe meu falar para mim não fazer dessa forma, eu devo seguir ou não seguir essa orientação? Quem que tem o maior peso aí? Então tem que estar bem específico isso aqui, tá? Sistemas de tomada de decisão, né? E aí eu vou estar com meus sistemas de tomada de decisão muito, que é o CIT, né? Muito bem definidos aqui, para saber quando eu devo ou não tomar essa decisão. Contratação e promoção de empregados com base na qualificação técnica e profissional. Princípios da eficiência, maximização da saída das saídas, né, usando entradas limitadas. E aí, novamente, o tanto que o sistema de informação ele vai trazer isso para mim. Ele vai me dar subsídios para que eu tome a melhor decisão. Por exemplo, eu vou dividir um prêmio na empresa, e eu quero dividir com o prêmio com quem produziu melhor, né, quem teve maior produtividade ali. Olha só aqui, ó. Então eu tenho meu gerente, tenho o chefe e chefe. Como assim, professor? Perceba aqui, ó, tem uma diferença aqui, ó. Hierarquia de autoridade, diferentes funções com autoridades diferentes. Eu tenho um chefe 1 e eu tenho um chefe 2. Eu tenho que responder a quem? Ao chefe 1 ou ao chefe 2? Eu tenho certeza que você já trabalhou em algum lugar que tinha 2, 3 chefes. E quem que eu ia a quem? Aí um pede uma coisa, outro pede outra coisa diferente. A quem eu respondo? A quem eu devo? Isso tem que estar bem claro, tá? E quem vai definir isso? É o meu gerente principal, tá? Então eu tenho que ter um limite na minha autoridade de algumas pessoas e mesmo quem está acima de todos, ele tem que saber que a decisão, quando ela for tomada, ela não pode tirar a autoridade de outra pessoa para fazer isso. Tá? Então eu tenho que saber lidar
com esse tipo, né, de tomada de decisão. Procedimentos operacionais padrão, né? O tanto que eu falei para vocês do POP aqui, ó. São rotinas padronizadas aplicadas na organização que são classificadas em regras, procedimentos e práticas razoavelmente precisas. Então, realmente, o procedimento operacional padrão, ele vai ser isso. Então, eu vou definir as regras e como essas regras serão trabalhadas. Como eu devo trabalhar com essas regras de maneira efetiva e de maneira com que não atrapalhe as atividades da empresa, mas se melhore as atividades. Características que definem as organizações. Aí eu vou ter duas características bem divididas aqui. Tipo de estrutural da organização e o processo empresariais. Por quê? Porque o tipo estrutural, cada organização ela tem um tipo de trabalho, um nicho de mercado, e esse processo empresarial é que vai definir como que eu vou trabalhar dentro desse tipo, tá? Ó, o processo empresariais referem-se à maneira pela qual o trabalho é organizado, coordenado e focado para produzir produtos e serviços. Então aqui, se eu não tiver um processo bem definido, ou se eu não seguir esse processo que já foi massificado, que já foi trabalhado ali, eu vou ter uma produção falha, uma produção ruim. E novamente eu tenho os níveis da organização, que eu já falei para vocês, e aqui nós vamos detalhar mais isso. Lá na base, tá, que é o nível que nós chamamos de nível operacional. Essa base de nível operacional, você vai perceber que agora aqui, ó, eu dividi ela em duas partes, tá? Eu tenho uma parte que é funcionário e produção de serviço, e a parte que é chamada de trabalhadores do conhecimento. Mas todas elas é onde? No nível operacional. Aqui quando eu falo funcionário de produção de serviço, eu vou estar aqui, ó, efetivamente produtos, efetivamente produzem, né, os produtos e serviços da empresa. Isso aqui é aquelas pessoas que põem realmente a mão na massa, que vão trabalhar ali. Imagina uma fábrica de automóveis. Quem é esse? É o metalúrgico, o cara que faz a solda dos carros, faz ali toda a parte inicial. Numa empresa que faz roupas, a costureira, né, o cortador. Já o trabalho do conhecimento, ó, desenvolve produtos e serviços, administra documentos e associados à empresa. Aqui eu tenho, mesmo na parte básica, eu vou ter pessoas aqui, ó, que vão trabalhar com conhecimento. Aí eu vou dar um exemplo para vocês lá da polícia novamente, né? Você imagine lá, eu tenho os praças. Tem um praça, eu tenho um soldado, primeira, segunda classe, eu tenho lá o cabo, o sargento, né, e vários níveis de sargento, até o suboficial, que ainda é os praças. O que vai acontecer aqui? Você vai ver que dentro dos praças eu vou ter essa divisão. Eu vou ter aquela pessoa que vai efetivamente ir para a rua e vou ter aquelas que vão administrar ou tomar decisões baseadas então em conhecimentos ali que já tem de prática. Já o nível tático, né? Aqui já é o nível de gerenciamento, tá? E aí eu tenho um gerenciamento médio, que a gente chama. Aí eu tenho a organizada em divisões especializadas, executa os programas e os planos de gerenciamento sênior, supervisionando a empresa. Então esse tático aqui vai supervisionar ali, geralmente o trabalho que será feito no operacional. E o estratégico, que aí são sêniores, os gestores, né, que a gente chama, que vão tomar a decisão estratégica. Lembrando que sempre, pessoal, essa estratégia é a longo prazo. Nunca a curto prazo, tá? Sempre a longo prazo. Funções de uma organização. Aí eu vou fazer o seguinte. Essa função dessa organização, ela vai sempre estar ligada a sua meta, a sua missão, a sua visão, tá ok? Então, lá se você já aprendeu em administração, você sabe o que eu estou falando, né? Então, ó, representam o conjunto de processos que aplicam um recurso da organização. Cada função é realizada através de uma área funcional, que pode ser uma ou mais unidades da organização. Ou seja, são os setores que esta organização trabalha. E aqui eu vou ter as áreas, né, das funcionais ou as áreas básicas dessa organização. Olha aqui, ó. O papel do SE é resolver problemas desse ciclo da empresa. Então aqui eu vou ter a produção, a venda e o marketing, recursos humanos, financeiro e contabilidade,
E o que vai acontecer com o sistema de informação? Ele vai estar inserido, pessoal, em cada uma dessas partes aqui, ó. Cada uma dessas partes. E o legal é que todas essas partes, lembra que eu falei para vocês que o sistema, ele falei lá no início da aula, o sistema, ele é a união de vários processos com a finalidade comum. Então, o que é fazer o quê? Produção de serviços. Ele vai produzir o serviço. Todos aqui vão produzir serviço, baseado, então, no meu sistema, que eu vou estar trabalhando para fazer isso aí. Sistema de informação na empresa. O papel do sistema de informação é ajudar a resolver o problema organizacionais e reagir a uma mudança no ambiente. Claro, tá? E aí eu posso usar até a ferramenta de Potter, né? Que fala para a gente fazer análise, né, dos pontos fortes e fracos, né? Fraquezas internas e externas, aquelas fraquezas que você pode resolver e aquelas que você não tem nada para fazer quanto a elas, não depende de você. Nesse caso, o papel do sistema de informação é prever isso aí, é fazer uma análise para você, para que você possa tomar a melhor decisão, tá, ok? Claro, nem sempre a previsão ela é perfeita, tá? Ela vai te dar estimativas aonde vai entrar o conhecimento que eu falei para vocês do gestor e ele vai tomar a melhor decisão baseada nisso aí. E aqui eu vou ter, então, a minha visão integrada do papel do SI, tá? Problema da organização, e aqui eu tenho o nível da organização dos dois lados. Lembrando lá, ó, que eu vou ter o estratégico, tático, conhecimento, né, dessa organização, e lá na base, lá, o operacional, que é a produção. Lembra que todos esses aqui é básico, né? E eu tenho meus produtos, os recursos humanos, venda e marketing, financiamento e contabilidade. Lá no nível organizacional eu vou ter funcionários de produção de serviços, trabalhadores que detêm esse conhecimento, gerência média e gerência sênior. Esta pirâmide, pessoal, é essencial, ela é essencial para que a gente possa entender de forma bem clara o que vem a ser o sistema de informação. Perfeito? Beleza? Bom, pessoal, eu vou encerrar também essa aula para ela não ficar muito longa. E na terceira parte a gente vai finalizar a nossa aula de sistema de informação e eu já explico para vocês também a atividade para a gente estar fazendo, ok? Um grande abraço. Para que essa bem então, continuando aqui que a gente estava falando, né? Aqui da parte do sistema de informação, a gente está falando dos sistemas em nível, tá? Aí eu falei de sistemas de nível estratégico, tá? E nível tático. Lembrando, estratégico é o topo da pirâmide, tá? Então ali, ó, auxilia nos gerentes aqui a tomada de decisão, tá? Essa é o nível. Nível tático dá um suporte ao monitoramento do controle da tomada de decisão. Então você percebe que aqui ele vai monitorar o controle da tomada de decisão. Mas a tomada de decisão efetiva é aqui que acontece dentro do sistema estratégico. Sistema de conhecimento dá um suporte ao negócio para a integração dos novos conhecimentos e auxilia a organização do controle de fluxo de papel. O sistema operacional, que é as pessoas que dão suporte na área operacional, o desenvolvimento de atividades elementares, a transação na organização. Então esse aqui é a base da pirâmide, tá? É a base ali onde começa toda a alimentação do sistema. Então alguns exemplos de sistema de informação a gente vai ter aqui o sistema na área de fabricação de produção, sistema em nível de estratégico, aí eu tenho aqui a aplicação de leitura óptica, né, para técnica de produção, aplicação para localização de instalação, pesquisa de análise, tem sistemas táticos também, com planejamento de recursos de fabricação, planejamento de produção e planejamento de captação fabril, projeto de estoques, projeto de custo de produção. Já para o sistema de conhecimento, a gente vai ter lá o sistema de produção assistido para computação, que é o CAD, é um sistema muito utilizado, que ele é um sistema então que vai estar trabalhando ali junto com o SIG, com o SAP, vários outros sistemas ali voltados para essa área. Sistema de fabricação
de assistida, né, o CAN, máquina de controle de números, sistemas operacionais, aí eu tenho sistema para compra e venda, sistema para expedição, sistema para manutenção de equipamentos, sistema para controle de qualidade. E aí eu vou ter as classificações desse sistema de informação. E aí eu vou estar falando para vocês agora desse carinha aqui, ó, SPT. O que é um SPT? Ele é um sistema de processamento de transações. O que vem a ser essas transações? São as atividades que são efetivamente feitas dentro dos sistemas. Então ele tem algumas características, tá? O sistema de processamento de transações, o SPT, que é o que? Ele requer uma entrada e alimentação de dados, um processamento e armazenamento de gerenciamento de documentos e relatórios. Ele está interligado com atividades de rotinas diárias. Ele tem grande quantidade de dados de entrada, grande quantidade de saídas, inclusive nos documentos de armazenamentos, alto grau de repetição de processo, então vai acontecer muitos processos que serão repetidos. A computação dele é simples, a maioria das aplicações deles é para 4 operações básicas, tá, que ele trabalha, e o alto potencial de problemas relacionados à segurança. Então, assim, ele é o sistema de transação, porque ele vai estar efetivamente então, fazendo os processos ali dessa organização. Ele vai ter um impacto no sistema sobre grande número de usuários e um impacto grave e negativo sobre a organização em caso de pane e de falha. Porque, poxa, ele é o sistema que vai fazer o processamento. Então, se ele tem um problema ali, para tudo. Para tudo que você armazenou, esperou de relatório, não vai conseguir sair efetivamente nesse sistema. As atividades do sistema SPT. Ele é para coleta de dados, manipulação de dados, armazenamento de dados e produção de documentos. Então, quando você usa esse tipo de sistema, ele tem a finalidade de buscar essas informações para dentro aqui do sistema que vai armazenar isso, e ele vai fazer a manipulação desses dados. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai processar estes dados, tá? De forma que ele vai também armazenar quando for necessário e trazer a produção, ou seja, a informação que você precisa. Alguns modelos, a gente vai ter aqui o modelo de processo de pacotes, o batch, que eu falei para vocês, que é processamento por pacote. Tem o sistema de processamentos online também. Alguns objetivos do SPT: manter alto grau de precisão, assegurar a integridade dos dados da informação, produzir documentos e relatório em tempo e aumentar a eficiência do trabalho. Aqui o exemplo que eu trouxe para vocês, tá, desse sistema de processo de transação. Então aqui eu tenho alguns componentes, por exemplo, eu tenho aqui o processo, tá, efetivamente. Aí eu vou ter lá a folha de pagamento, por exemplo, armazenada aqui em um banco de dados, tá? Aqui, ó, tá em um banco de dados. E aí vai ser atualizados esses dados. Aí eu vou ter o Olerits, né, que vai gerar a informação. Perceba, eu tenho então os dados armazenados, que tem nome, aqui vai ter o nome da pessoa, o valor que ela ganha, a data que ela entrou na empresa, o que ela produziu, se tem comissão, tudo armazenado aqui no dados. Então esses dados são enviados para esse sistema de informação, de processamento. Ele vai processar esses dados de forma que vai sair lá o Olerite, né, de forma bonitinha lá, com o nome da pessoa, o valor que ela vai receber, todas as informações coerentes ali. Além disso, vai ter alguns relatórios, né, operacionais aqui, para que ela possa estar utilizando aí e analisando, no caso, para a tomada de decisão. A entrada de dados online, também da mesma forma, essas informações podem vir diretamente das nuvens, lá da internet, e ela vai ser processada e fazer da mesma forma. Arquitetura de editação de transações, né, e comunicação com outro sistema. Importante que, se ele tiver outra comunicação, ele vai ter que então fazer o que? Uma interligação aqui com outro sistema, por exemplo, a exportação de dados no formato muito conhecido aí na internet, que é o XML, tá? Formato XML, ou às vezes num outro formato mesmo de TXT, de texto, tá? Texto bruto, que pode ser também, às vezes até um PDF, mas geralmente o PDF é mais para leitura, ok? Mas geralmente é XML ou TXT. E aí eu tenho o SIG, né? SIG,
que é abreviação para Sistema de Informação Gerencial, que é tudo que a gente está falando até agora, né? E ele tem algumas características, que é sistema de informação que tem por finalidade principal ajudar uma organização a atingir a sua meta, fornecendo aos administradores uma visão das operações regulares da empresa de modo que possam controlar, organizar, planejar mais eficiente e eficazmente os processos. Então, a finalidade dele é planejar, organizar e controlar, né, que é lá da gestão administrativa, da administração de empresa, que o SIG ele vem para auxiliar, então, esse pilar da administração. E, lógico, de forma eficiente e eficaz, tá? Porque eu tenho que utilizar da melhor forma possível a minha mão de obra, gastando o menos possível para ter o melhor produto. E, claro, com o sistema de informação gerencial a gente faz isso, tá? Você consegue gerenciar, consegue integrar, consegue trazer as informações de forma mais plausível ali, para que a tomada de decisão seja atendida. O SIG fornece aos administradores informações úteis para obter feedbacks, como eu falei para você. O feedback, que é o retorno ali dos problemas, né, que às vezes pode ter na instituição, para várias operações empresariais. Então, assim, por que eu estou tendo queda na compra de insumos? Por que eu estou tendo queda na venda de produtos? Eu estou perdendo clientes, ou eu estou ganhando clientes A e perdendo clientes B, ou na classe C, na classe D. Eu tenho que ver aonde que eu vou verificar isso, aonde que eu estou ganhando e perdendo. E aí o SIG me faz isso. Então o sistema de informação gerencial ele tem esse papel primordial, que te dá esse feedback para que você possa tomar a melhor decisão possível. O SIG gera uma série de relatórios resumidos, frutos de uma filtragem e análise de dados altamente detalhados em banco de dados de processamento de transação. Então, lembrando, o SIG também trabalha com processo de transações, tá? E, além de fazer isso, ele vai trazer para você aí uns dados para que você possa tomar a melhor decisão possível. A classificação de sistema de informação, né, análise de relatório gerencial, pelo SIG é usada para a tomada de decisão, como eu falei desde o início, sempre a finalidade maior quando se utiliza o sistema de informação gerencial é a tomada de decisão. Diferença entre o relatório de um SPT, Sistema de Processamento de Transação, para um SIG, tá? Isso aqui é importante vocês terem essa diferença em mente. Quando eu falo sistema de processamento de transação, ele é voltado para isso aqui, ó, para a eficiência da organização. Já o SIG é voltado para a eficiência gerencial. Professor, qual que é a diferença? Porque os dois não é para melhorar a instituição? Não. A eficiência da organização, geralmente, o foco aqui é você trabalhar essa organização para que você retire ali o melhor produto com a eficiência dos seus subordinados, das suas atividades que você tem ali. Já a eficiência gerencial não. É eu pegar os meus gerentes, o topo, né, eles tomarem a melhor decisão sempre. Por isso que eu falei para vocês, o SIG sempre vai ser voltado, pessoal, para o topo, ó, para o topo da pirâmide. Ele é aqui, ó. Professor, mas e o resto, que não é importante? Demais, eu mostrei para vocês que se o cara não fizer um preenchimento legal das informações aqui, não tiver uma análise legal aqui para subsidiar a tomada de decisão lá na estratégia, o que vai acontecer? Tudo por terra, cai tudo por terra ali, tá? Então o SIG ele é voltado realmente para a parte gerencial. O objetivo do SIG, promover informação certa, a pessoa certa, da maneira certa, no momento correto, ou seja, no momento certo. Aí alguns componentes do SIG, né? E aí a gente tem que ficar bem atento a esses componentes, tanto de forma interna como de forma externa. A interna nós temos as informações recebidas informalmente das fontes, né? Pode ser através de relatórios, escritos, o que for. E as fontes externas, né? Aí eles vão levar a apoio à tomada de decisão,
as informações para executivos e as sistemas especialistas, sistemas que pessoas têm ali a informação para tomada de decisão. O SIG vai gerar relatórios através de programas, relatórios através de indicadores de pontos críticos. Por isso que ele dá o feedback, ele dá o retorno lá para que você possa tomar a decisão da melhor forma. Tem um relatório também de solicitação, que ele é quando alguma pessoa exige esse relatório, e o relatório de exceção, né, que é produzido aí especificamente para alguns pontos. Alguns aspectos funcionais do SIG, aí eu vou ter lá, são as relacionadas a diferenças da área funcionais da empresa e abordagens funcionais também do SIG, que você tem que ficar atento. O SIG deve estar integrado para evitar uma coleção, né, de sistemas separados, indenizados. Isso aqui é extremamente importante. Se você não tiver um sistema que esteja sempre conectado com o outro, né, então ele não pode ter um sistema individual, então ele tem que estar sempre junto, que é um REP, para poder conectar esse sistema. Olha aqui o exemplo, então. Eu vou ter lá as áreas de funcionamento, né, o nível estratégico, o nível tático e operacional. E aí eu vou ter sempre as áreas interligadas, ó, dentro de cada sistema. Tá vendo? Ó, todas são iguais, interligadas. A importância de você ter esse sistema. Então a visão geral que a gente tem tecnologia da informação, ó. Aí eu vou ter aqui a tecnologia da informação, é um conjunto de tecnologias de recursos técnicos e métodos da computação utilizados para tratamento da informação. E aí eu vou ter que ter alguns aspectos para me trabalhar isso, que são hardware, são esses equipamentos para me trabalhar com esse sistema de informação, os software, que são os programas que estão relacionados, a rede, né, de telecomunicação, principalmente quando os sistemas são online, em tempo real, e o banco de dados, que é o local onde eu vou guardar essas informações, esses dados, desculpa, que serão buscados através de um software, processados nesse hardware, e vão me dar o retorno ali para que gere o feedback através ali dos relatórios, através dos gráficos, das análises, ou seja, a informação propriamente dita. Aí nos hardwares eu vou ter lá os MyFrames, né, que são equipamentos de grande porte, que são os grandes computadores. Vou ter os PCs, ou os microcomputadores, tá, que são os menores equipamentos, computadores de pequeno porte. Eu vou ter já os softwares, como eu falei para vocês, são softwares aplicativos e programas que vão trabalhar com diferentes áreas aqui, a depender da finalidade da sua instituição, planilhas, editores de textos, editores de slides. Eu vou ter, às vezes, até programas apenas de armazenamento de dados aí, tá? E as redes de telecomunicações voltadas. Então aqui eu vou ter sempre um computador interligado à minha rede, que é a minha rede de processamento, o software que vai fazer essa comunicação, e aí eu vou ter então os meus processamentos, ok? Pessoal, era isso aí, tá? Aqui eu tenho a saída, né, da rede lá, como eu falei para vocês, computadores, e a parte remota aqui, só os desenhos realmente do sistema. Só para finalizar, essa parte aqui gerencial, parte gerencial aqui, vou pegar aqui canetinha. Lembrando que eu vou ter o meu banco de dados, tá? Que é onde eu estou armazenando os dados. Esse banco de dados não é armazenado as informações, mas os dados. Esses dados serão gerenciados pelo SGBD, SGBD, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Aí esse SGBD que vai pegar esses dados e transformar nas informações que eu preciso, ok? Só eu trouxe aqui uma lista para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Vou abrir para vocês aí. Só um instante. Deixa eu abrir aqui. Que é a lista que eu vou passar aí para vocês fazerem as atividades, tá? Isso que eu vou explicar ela de forma... Cadê? Aqui... Ok. Beleza.
Então aqui está a lista. Eu vou passar essa lista para vocês responder. Claro que aqui a minha está com resposta, né? E aí eu fiz o seguinte aqui, ó. Aí tem lá, primeiro, ó, defina sistema, dê um exemplo, dê um novo exemplo que não esteja no material. Ou seja, aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Olha lá. Conjunto de elementos que mantém interligados, né, entre si, com o objetivo de formar um todo, organização, objetivo geral a ser atingido. Aí eu coloquei aqui um exemplo aqui, sistema educacional, mas vocês podem colocar outros exemplos aí, né? Eu coloquei isso aqui para vocês terem uma ideia. Eu mandei fazer o desenho, né, da atividade de sistema, né? Vai lá, como é que é, ó. Realimentação ou o processo, né, de feedback, né, que eu falei, ó. A entrada, processamento, saída e feedback, né? Ó, o que é um feedback, né? É a informação do controle que retoma o processo da entrada, ajustando para a nova saída gerada seja mais próxima do objetivo. Ou seja, aqui deu um exemplo do que é um feedback, mas você pode colocar com suas palavras aí o que você entende como feedback. Pode definir o que é informação. Eu coloquei aqui um exemplo, né? Ó, é um conjunto de componentes relacionados que colocam ou coletam, né, processos armazenados, distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisão, coordenação e controle da organização. Sistemas de informações existem bem antes da existência da microcomputadores. Você concorda com essa informação? Então eu quero saber se esse sistema de informação ele surgiu só com a informática ou já existia antes, né? Eu coloquei um exemplo aqui, né? Eu falei que sim, se você for olhar, até antes de Cristo já existia isso aí, né? A Igreja Católica foi uma das primeiras a fazer isso. E eu quero que você dê alguns exemplos aí, pesquisem na internet alguns exemplos sobre isso. Eu pus mais uma atividade aqui, no 2, né? Como são classificados sistemas sob a ótica de nível organizacional, o que são STP e SAIAs. Pessoal, mas como é que eu acho isso? Aqui você pode procurar na internet, você vai achar, tá? Mas eu coloquei a respostinha aqui para você já ter uma ideia. O que é STC? São sistemas de auxílio a tarefas de criação de informação, e SAIAs são sistemas auxiliares a chamadas de colaboração. E aí eu tenho alguns exemplos, ó. O Office, Skype e outros aí. Sistema que podem utilizar o financeiro gerencial, eu coloquei também uma resposta aqui, o exemplo, o SIG e o SAD, tá? O que são, e empresas sem fins lucrativos aí, eu dei alguns exemplos, tá? Bom, vocês vão responder essas questões, essa daqui já está com a resposta, vou mandar também para vocês como exemplo, tá? Para que vocês possam conseguir aí responder melhor, né, da melhor forma possível as atividades. Beleza, pessoal? Bom, de certa forma era tudo que eu tinha para falar para vocês sobre sistema de informação, era isso aí, bem resumido, né, sem muita enrolação para não ficar aquela aula muito extensa. Eu tentei dividir o mais rápido possível e fazer essa atividade para a gente firmar conhecimento. Vocês podem pesquisar aí na internet, aí vocês vão achar algumas coisinhas aí para matar aí as questões que vocês tiverem dúvida. Mas tá aí os exemplos, eu acho que vocês não vão ter dúvidas além dessas dúvidas maiores não, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. A aula online é um pouco diferente, né, do que da aula presencial. A presencial a gente tem uma interação maior, mas aí acaba aqui fluindo mais rápido a aula. Mas eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês por aí. Não esquece da gente lá, segue a gente lá, ó. Segue eu lá no Instagram, viu, pessoal? Ó, @Prof. Wellington Ribeiro. Segue lá, viu? Prof. Wellington Ribeiro. Ok? Segue lá, vai ser um prazer ter vocês lá na minha rede social. Beleza, pessoal? Pessoal, é isso aí. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula. Nos vemos nas nossas próximas.